Olá pessoal, professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Estou fazendo esse vídeo, então esse é o sexto vídeo do nosso curso de Inteligência Artificial na Educação Básica. Ele não era um vídeo que a princípio seria feito, mas uma vez que, em função da pandemia, resolvi disponibilizar para os cursistas, né, professores e alunos que estão fazendo esse curso, uma opção de estar fazendo ele à distância, né, em função dessa dificuldade da realização dos encontros presenciais. Então, a princípio, nós teríamos 5 vídeos na playlist na data de hoje, né, 13 de julho. Teríamos apenas 5 vídeos para serem feitos de forma virtual e faríamos o resto do curso de modo presencial. E nesse caso temos possibilidade então de fazê-lo então em função da criação desse e dos próximos vídeos, fazê-lo 100% à distância, de modo virtual. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Estou falando isso porque esse vídeo, uma vez que fica disponível no YouTube, né, talvez outros internautas e pessoas do canal assistam ao vídeo e possam entender o porquê que muitas vezes eu me refiro a vocês, né, em função e falo que a pessoa pode estar com os kits, né, o kit para montagem, as pecinhas, né, todas para montagem do neurônio artificial, porque os cursistas eles vão receber. Então o que eu combinei com vocês, né, os cursistas, é que vocês vão receber, seja por e-mail, seja pessoalmente, eu entregando esses kits para que vocês possam implementar, montar o artefato, o neurônio artificial, como parte do nosso curso. Eu pretendia fazer isso na atividade presencial em uma aula, no caso em torno de 3 horas e meia, no máximo 4 horas, incluindo a parte da programação. Nesse vídeo, portanto, a gente vai estar implementando somente a montagem do esquema elétrico. Esse esquema elétrico aqui, ele é o produto, né, do que foi feito no vídeo número 5 da playlist sobre o curso de Inteligência Artificial na Educação Básica. E chegamos então a isso que a gente está vendo aqui na tela, que é o diagrama, o projeto elétrico dele, né, com os dois LDRs, os dois botões e os dois LEDs, e faltaria fazer a implementação então da parte de programação. Nesse momento, então, como eu falei, a gente só vai estar fazendo a implementação disso daqui, ou seja, colocando esses componentes conectados, né, na protoboard, e eu vou falar um pouquinho então sobre algumas coisas que talvez não tenha falado nos vídeos anteriores, ok? Então esse é o nosso objetivo. Para isso, nós temos então, o aluno receberia ou receberá, né, caso alguém vá fazer o curso presencial, esse kit. Isso aqui eu fiz montando para ficar mais prático da gente manipular. Então ele tem a protoboard aqui embaixo, né, a plaquinha Arduino Uno, e dois botões com dois fiozinhos conectados, né. É um interruptor, na verdade, esse botão aqui, né. Então o Arduino depois ele consegue detectar se isso foi pressionado, se foi solto, porque ele interrompe a passagem da energia. E aí, para cada um dos botões, eu deixei dois fiozinhos conectados. Esses aqui são dos botões de baixo, esses aqui são dos de cima, né? E a gente vai começar, então, a implementar isso. Por que eu fiz isso aqui, um negócio pré-fabricado aqui, né? Porque seria mais complicado de soldar só esses fiozinhos, ou os jumpers, né? Como a gente chama, que seriam esses cabinhos aqui, nos botões. Então, eu deixei ele fixado também, para ficar bem mais prático e não se perder muito tempo. Mas tem que montar todo o resto. Ok? Bom, olhando aqui então o nosso projeto, a gente poderia começar a montagem pelos LEDs. Os LEDs são mais simples de colocar. Esses LEDs que também estão sendo disponibilizados, eles estão aqui dentro, tá? Não tem muita coisa, né? São peças pequenas, a maioria das coisas são os jumpers. Esses LEDs que estão sendo disponibilizados, então, como eu só tinha azul e branco, eu acabei optando por essas cores. Então eu disponibilizo dois LEDs, um azul e um branco, sendo que o que a gente vai fazer agora então é o seguinte, ó. Tem uma coisa que nós podíamos fazer antes, ó, que é mais que é necessário também, é rápido de falar. Antes dos LEDs, nós poderíamos fazer eu chamo de energização da placa, né, protoboard. Se a gente for ver aqui, ó, onde eu estou apontando com o mouse,
nós temos a saída de 5 volts e ground. Aqui na plaquinha, vamos ver aqui, ó. Desse lado aqui a gente vai conseguir ver. Tá vendo ali? Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais, ó. Aqui, ó, ele manteve o foco agora, ó, ali bem no meio. 5V e GND à direita, né? Então, eu tenho assim, ó, 3,3V, 5V, GND, GND, VIN, né? Cada pininho tem uma função. Os GND são os grounds, que correspondem ao terra, né? Ou seja, ao negativo. E os 5 volts, 3,3 volts, correspondem ao positivo. Nós vamos trabalhar nesse projeto só com 5 volts. Então nós vamos precisar, conforme foi projetado ali, um cabinho que nos leve 5 volts para a placa e outro que nos leve o negativo. 5 volts seria o positivo, o GND o negativo, ground, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, o primeiro deles, eu vou tentar seguir o padrão, sempre que possível, o padrão de cores que foi utilizado aqui. A gente está usando aqui, ó, um fiozinho vermelho. Eu também vou tentar usar um vermelho. Mas geralmente não se encontra assim a cor conforme o padrão ou conforme o próprio desenho. E as cores dos jumpers que vocês estão recebendo, eles são completamente diferentes. Então, a gente tenta seguir o padrão, mas quando não der, não deu. A gente usa outra cor. Então eu vou trazer 5 volts daqui para a minha protoboard. Então para isso basta eu plugar esse jumper em 5 volts, conforme eu fiz ali. Isso aqui eu vou mostrar, depois mais adiante eu só vou falar, porque a gente já sabe então no que consiste plugar, né? Ó, então ele ficou plugado nesse espacinho que ele tem, que corresponde aos 5 volts. E agora eu levo para a protoboard. A protoboard, aqui precisa mencionar o seguinte, ó. Essa linha de cima da protoboard, nós temos duas linhas, ó. Essa daqui, que é a primeira. Deixa eu pegar alguma coisa para apontar aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Nós temos a linha de cima da protoboard, essas linhas laterais, né? Dependendo de como a gente posiciona a placa, então agora elas ficam na parte superior. Essa linha de cima, ela se estende bem aqui da esquerda até a direita aqui, que corresponderia, por padrão, ao negativo, tanto é que tem um sinalzinho de menos ali, né? Ou seja, ao ground. E a de baixo ao positivo. Tá em vermelho destacado aqui embaixo, né? Ao positivo. Então isso aqui é apenas uma convenção, tá? Eu posso usar o positivo em cima e o negativo embaixo, não tem problema. Só que eu estaria fugindo um pouquinho desse padrão aqui. O que interessa, então, é que a gente... nós vamos seguir o padrão, então. Como eu pluguei em 5 volts na minha placa, eu vou trazer, então, esses 5 volts para a minha protoboard. Então eu vou usar a linha de baixo. Por que eu digo a linha de baixo? Eu posso colocar, na verdade, todos esses buraquinhos, né, esses pininhos aqui de baixo estão interconectados. Eles são uma linha única. Então não faz a menor diferença entre tu colocar esse pininho aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, qualquer um deles. Porque tu tá, vamos dizer assim, energizando a linha de baixo. Certo? Nós vamos fazer o mesmo agora em cima. Então nós vamos plugar esse caminho aqui, ó. Vou trazer um jumper lá do ground, que é o negativo, para a linha de cima da protoboard. Eu não tenho agora o fiozinho preto. Vou usar esse verde aqui mesmo, ó. Então eu vou colocar em qualquer um dos GNDs que tem aqui na placa Arduino Uno. Ó, coloquei ali o verdinho bem do lado, ó. O GND que está do lado dos 5 volts. Tô trazendo aqui para cima também, ó, para qualquer um deles. Da linha de cima. Então agora a gente pode entender cada um desses conjuntos aqui, ó, de 2 em 2 como sendo uma tomada. É uma tomada, positivo e negativo. Umas tomadas que a gente tem em casa, só que aí a tensão é de 5 volts. Ok? Beleza. Feito isso, ó, vamos passar para os LEDs. Então os LEDs têm uma característica que é a chamada polaridade. O polo positivo do LED, tu tem que estar colocando ele no positivo enfim, com uma conexão positiva, né? E o negativo do LED, ele tem que estar conectado no negativo, no ground. Esse desenho que tá feito aqui no projeto, na imagem, ele está correto, porque lá no fritzing,
o polo positivo, ele é simbolizado por essa perninha torta, que está um pouco viradinha aqui, ó, né? Ele tem esse desenho aqui, essa setinha pela metade aqui, sei lá como é que chama isso. Claro, eles têm nomes, né? Cátodo e ânodo, mas esse metalzinho que tem aqui dentro, ele simboliza a perninha, o polo positivo do LED. No caso do LED que vocês vão estar recebendo nesse kit, e geralmente eles seguem mais ou menos esse padrão. Esse LEDzinho aqui, ó, por exemplo, o azul, ele tem uma perninha mais comprida e uma perninha mais curta. Então, no nosso caso, a perninha mais comprida vai ser o positivo. É o mais curto o negativo. O que acontece se tu inverter, colocou errado? Ele só não acende, ele não liga. Certo? Então, para corrigir isso, basta girar. Ou seja, colocar a perninha do positivo no negativo e vice-versa, tá? Mas a gente vai fazer certo já de primeira aqui, então a gente vai colocar a perninha mais comprida, que é o positivo, conectado na saída digital, e o negativo ligado no ground, que é o que a gente então vai estar fazendo. Nós vamos escolher, agora aqui na protoboard tem mais uma informação importante, ó. A gente vai escolher qualquer lugar da protoboard para colocar ele. Nós só vamos escolher colocar esse LED aqui mais à direita por uma questão de organização do espaço, certo? Porque ele fica perto do polo negativo, então, do negativo da placa, e também fica perto da saída digital onde ele vai ter que ser conectado. Cada um dos LEDs, né? São dois. Então a gente vai colocar ele mais ou menos nesse canto. Aqui, nessa parte da protoboard, não interessa qual o local que tu coloca o LED. Tanto é que eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar a perninha positiva para o lado direito, poderia ser ao contrário também. Em qualquer lugar aqui, ó. Eu vou colocar bem no cantinho aqui. Vou colocar mais ou menos aqui no meio à direita, ó. Então eu coloquei aqui, ó, a perninha positiva no circuito número 30, né? E o negativo no circuito número 29. Aqui cabe ressaltar que cada um desses circuitos, nessa parte aqui da placa, são circuitos independentes, mas eles têm essa ligação, ou seja, esses pininhos aqui, ó, correspondem ao circuito número 19, esses ao 20, esses ao 21, esses ao 22, e todos eles são circuitos independentes, certo? Eles não são, nesse posicionamento que a protoboard está agora, o circuito ele está na vertical, né? Enquanto que aqui o polo positivo e o negativo estão na horizontal, são circuitos na horizontal, aqui no meio eles são na vertical, então qualquer pininho, por exemplo aqui no circuito número 29, qualquer um desses aqui que eu use acima da perninha esquerda do LED, vai estar conectado na perninha esquerda do LED. Eles estão todos ligados na vertical aqui agora, né? Nesse posicionamento da protoboard. Mas eles são independentes, então o circuito número 26 não está em contato com 27, com 28, com 29 e assim por diante. Na parte de baixo da protoboard é a mesma coisa que a parte de cima. O mesmo funcionamento, é como se fossem duas protoboards conectadas, né? Se a gente dividisse ela ao meio, certo? Então aqui, ó, o que a gente precisa fazer? Conforme o desenho, a gente precisa conectar o negativo de cada um dos LEDs no negativo da placa. Ele foi simbolizado por esse cabinho preto. Estão vendo aqui? Então é isso que a gente vai fazer. A gente poderia também direto, ficaria até quase mais fácil, né? Colocar a perninha do LED direto no negativo. A perninha negativa do LED direto nessa linha aqui nossa, onde a gente trouxe de cima, né? Onde a gente trouxe o negativo. Mas vamos deixar assim, ó. Vamos usar dois jumpers daí, sem problema nenhum. Então o primeiro deles, eu vou usar para conectar no negativo um jumper branco. Pronto, já fiz a primeira conexão do primeiro LED, ó. O que eu fiz então? Eu coloquei, ó, tá vendo ali, ó? Na mesma linha, na linhazinha do circuito número 29, eu coloquei a perninha do LED e liguei lá em cima no negativo, ó. Né? Lembrando que toda essa linha aqui, ó, ela está em negativo, né? Em ground, toda a linha de cima, por isso que eu coloquei aqui. Então essa perninha, eu acabei de estabelecer essa ligação aqui, ó. Ok? Agora eu vou fazer a outra. Essa perninha no polo positivo do LED, ela vem conectada numa saída digital, que é mostrada pela conexão em amarelo aqui na tela, ó. E ela está conectada, a gente convencionou então colocar ela no pino digital número 12.
lá da placa Arduino Uno. É ele que a gente vai controlar, é o pino digital 12 que a gente vai controlar para acender ou apagar o LED. Tá legal? Então vou pegar um outro jumper. Vou usar esse aqui, ó, meio verdinho. Vou colocar no meu circuito número 30, onde está a perninha positiva do LED, e no pino digital número 12. Então olha como é que ficou. 30, bem ali do ladinho, né? Deixa ele pegar o foco. Ali, ó. No 30, onde está a perninha positiva do LED, e aqui em cima, ó, conectado no circuito digital número 12. Na saída digital número 12, ó. Ok? Beleza. O primeiro LED já foi. Vamos colocar o segundo agora, que é o branco. Então, para o LED branco eu vou fazer a mesma coisa. É claro, aqui não interessa nada se o azul ficou mais à esquerda, se o branco ficou mais à direita. O que interessa é que vai acender o LED azul, agora vai acender o LED azul e agora vai acender o LED branco. Tá? Vou fazer a mesma coisa, vou colocar o LED branco aqui. Então, ó, coloquei ele mais ou menos do ladinho do LED azul. Eu vou fazer a mesma coisa, ele ficou no circuito 26 e 27. Eu coloquei a perninha mais curta, que é o negativo, no circuito 26. E a perninha mais longa, que é o positivo, no circuito 27. Vou pegar então, primeiro, do negativo eu vou estender para o negativo da placa também. Foi dado pelo meu jumperzinho amarelo, ó. Ok? E o positivo tá na perninha circuito 27, eu vou levar, vou pegar um azul aqui agora, do 27, eu vou pegar e vou levar para outra saída digital, onde a gente conectou o LED branco, que foi a número, vamos ver aqui no projeto, foi dado pelo cabinho verde aqui, ó, na saída digital número 11 da placa Arduino Uno. Então é onde eu vou levar. Isso aí. Então como é que ficou? Ó, o jumperzinho azul 27, né? E foi conectado na saída digital número 11. Ok? Então beleza, os LEDs estão conectados, não precisa mais fazer nada com eles. Vamos adiante então. Agora vamos colocar os LDRs, vamos colocar os LDRs aqui embaixo. Pode ser. Ó, os LDRs, então, são o... Bom, acredito que talvez já tenhamos falado um pouquinho sobre o LDR, tá? Mas eles são os Light Dependent Resistor, né? São resistores sensíveis à luz. Então eles são feitos de um material semicondutor. Existem diferentes tipos de materiais semicondutores, né? Se eu não me engano, no caso desses LDRs, eles são... O material semicondutor é o sulfeto de cádmio. E o que acontece, né? Falando brevemente sobre condução de energia elétrica, quando tu tem um ótimo condutor de energia elétrica, ele passa rapidamente a corrente elétrica, e o mesmo ocorre com a temperatura também. Por ele, né? Um péssimo condutor de energia elétrica, como por exemplo, um ótimo condutor de energia elétrica seria o cobre, a prata, né? Os metais de maneira geral. E um péssimo condutor de energia elétrica seria a borracha, né? Os isolantes térmicos, os isolantes elétricos, a borracha, a fita isolante, lógico, né? A madeira também. E nesses casos aqui, os materiais semicondutores, eles são materiais que conduzem energia elétrica de certo modo, mas eles são sensibilizados, como por exemplo a pressão, a temperatura, a luminosidade, né? Então, eles são utilizados nesse sentido. Se a gente iluminar, aumentar bastante a intensidade luminosa sobre um material supercondutor ou um material um péssimo condutor de energia elétrica, não vai modificar a resistividade do material, né? E por consequência a resistência elétrica. Mas o material, num componente semicondutor, sim.
Então, nesse caso aqui, o que acontece? Quando incide luz sobre ele, a resistividade do material, a elétrica do material muda. Se muda a resistividade elétrica do material, eu consigo ler isso através da variação de diferença de potencial ou da tensão elétrica. Uma vez que eu consigo ler a tensão elétrica, eu consigo fazer uma analogia com o que está ocorrendo no mundo real. Ou seja, se tem mais ou menos luminosidade, mais ou menos pressão, mais ou menos umidade, e assim por diante. Tá? É uma parte extremamente interessante da física e da química, né, que a gente, infelizmente, tem pouco tempo para falar sobre isso num vídeo como esse, né, com esse propósito. Então, mas é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, o LDR ele é instalado juntamente com um resistor para que ele possa fazer uma leitura mais correta. Enfim, ele demanda, ele precisa desse resistor de 10 kΩ instalado com ele. Na verdade, pode-se fazer um teste também, uma vez que tu tira o resistor, ele não consegue mais fazer a leitura correta, né? Porque ele vai fazer com que mude o valor de tensão elétrica em que ele opera, vamos dizer assim, né? Em que ele trabalha. E acaba sendo impossível para a placa, sem o resistor, fazer essa leitura de modo correto. Então, por isso que ele demanda a presença desses resistores aí, cada um deles com um resistor de 10 kΩ. O legal é que para instalar isso é muito fácil, tá? Esse aqui é o sensor de luminosidade, né? Se consigo o foco dele aqui, talvez. Esse é o sensor de luminosidade. Ele não tem polaridade que nem o LED, portanto ele pode ser colocado ou assim ou virado, né? E o resistor é a mesma coisa. Que o resistor, né? Ele é bem igual aquele que está no desenho ali. Ele também não tem polaridade, ele pode ser colocado assim, ou se for colocado invertido também, não tem problema, certo? Vamos eleger aqui um lugarzinho da placa onde ele pode ser instalado. Eu vou escolher, por questão de acesso, eu vou escolher bem o cantinho esquerdo aqui embaixo, ó. Vou tentar colocar ele aqui. Pronto, entrou. Então, deixa eu ver se ficou bom aqui. Acho que é melhor colocar um pouquinho para o lado, porque o resistor precisa ser colocado também. Aqui, ó. Aqui tá bom. Isso. Então eu coloquei ele, a perninha esquerda no circuito número 3, da parte de baixo da placa, ó. E a perninha direita no circuito número 5, ok? Estamos implementando essa parte aqui agora, ó. Tá legal? Então a perninha direita, se a gente for ver, a perninha esquerda, né, desse meu LDR, está conectada no mesmo circuito aqui, numa das perninhas do resistor. É o que nós vamos fazer então, ó. Vou pegar o resistor, pego o resistor e vou conectar numa das perninhas, desculpa, na perninha esquerda do LDR. Isso aqui, ó. Pronto. Então pode ver que a perninha direita do resistor e a esquerda do LDR ficaram no circuito número 3, ok? E a perninha esquerda do resistor ficou no circuito número 1, beleza? E aí, já temos a primeira ligação, ó. Lá em cima, eu vou ligar então essa perninha aqui no positivo da placa. Tá vendo? A linha vermelha aqui, né? Correspondendo ao positivo, que é onde eu liguei o positivo. Isso eu vou fazer com um jumper. Ali tá sinalizado. Eu vou pegar um cabinho amarelo aqui, ó. Eu vou colocar então do circuito número 1. Circuito número 1 para o positivo da placa. Pode ser qualquer um dos pininhos do positivo. Na linha do positivo ali em cima. Beleza, terminou. Terminou esse cantinho ali do LDR, né? Agora vamos estabelecer essa conexão aqui, ó. Essa conexão aqui, a perninha direita do LDR vai ligada no negativo, ó. Vamos pegar um outro jumper para isso. Eu vou ligar então aqui do circuito número 5 para o negativo. Através desse cabinho branco. Vou mostrar para vocês agora, ó. Então aqui, ó, do circuito número 5, onde está a perninha direita do LDR, para lá em cima, ó, no negativo. Por um jumper branco.
E finalmente o que faz a leitura também vai ser dado então, aqui ele está mostrado por esse, não sei se dá para ver bem a cor aqui, mas por esse jumperzinho, essa ligação em roxo. E eu elegi aqui a entrada analógica número 5, que é a última que tem aqui na placa do Arduino Uno, para receber então, para fazer a leitura de tensão elétrica do LDR, que é chamada de leitura analógica. Então, por isso ele vai conectado nesse pininho, né? Número A5, no caso. Poderia ser o A4, 3, 2, 1, mas nesse projeto eu escolhi utilizar o 5. Então, para isso eu vou fazer uso de um outro jumper aqui, ó. Vou pegar esse cor laranja. Só que vejam bem, ele está conectado juntamente, ó, naquele circuito que tem a perninha esquerda do LDR e a perninha direita do resistor, ó. Que a gente aqui no meu caso colocou no circuito número 3. Estão vendo ali? A perninha esquerda do LDR e a perninha direita do resistor no circuito número 3. Então é daqui que eu vou puxar esse jumper, ó. Agora então eu tenho o jumper conectado na leitura analógica A5, já vou mostrar. Então, perninha esquerda do LDR, mais a perninha direita do resistor no circuito número 13 e ali o jumper laranja, que está vindo para onde? Lá para o A5, ali na placa, ó. Leitura analógica A5. Fechou, agora sim, esse LDR já foi implementado. Vamos para o outro. Mesma coisa para o outro, tá? Vou pegar o outro LDR, vou colocar do ladinho. Lembrando que o LDR vai ser usado porque a gente vai colocar o dedo em cima dele. Uma vez que tu coloca o dedo em cima dele, tu esconde a luminosidade, tu deixa menos luz atingir ao material semicondutor do componente. Isso faz com que a resistividade do material mude, portanto a tensão elétrica também, certo? Por isso que a gente vai fazer, então, quando tu coloca o dedo em cima de um LDR, ele vai saber que foi colocado o dedo em cima desse porque houve uma variação, né? Essa variação pode ser capturada, essa leitura dessa variação pode ser capturada dentro da programação, né? Vai ser um número entre 0 e 1023 que vai ser mostrado. Isso a gente vai ver lá no programa em funcionamento, como que funcionam cada uma dessas peças, tá? Então eu vou colocar agora o meu outro LDR aqui, em outro lugar da placa. Acabou entrando aqui, ó, o LDR no circuito 10 e no circuito 8. O outro LDR, ó. Circuito 10. Vamos trazer um pouquinho mais pro lado, para não dar muita confusão ali. Vou colocar no 12 e no 10. Doze e 10. Perninha esquerda no 10 e a direita no 12. Vou pegar o outro resistor, então, de 10 kΩ, ligado na perninha esquerda do LDR. Espera que tá um pouquinho mais difícil de entrar esse aqui. Ok, agora entrou. Então aqui eu tenho o resistor colocado. Lembrando que eles não têm polaridade, então eles podem estar colocados em qualquer ordem, né? Perninha direita do resistor no circuito 10 juntamente com a perninha esquerda do LDR. E agora eu vou fazer a ligação então, que aqui no nosso projeto é dada pelo cabinho também de cor ciano, ó, esse daqui, que nos leva para o positivo da minha protoboard. Certo? Eu vou usar um cabinho aqui de cor vermelha. Então, a perninha esquerda do resistor, ela está no circuito número 8, tá vendo? Então eu vou puxar de qualquer um desses pontinhos aqui do circuito número 8 para o positivo da minha protoboard. Dessa vez eu coloquei abaixo da perninha do resistor. Pode ser abaixo, pode ser acima, desde que esteja no mesmo circuito. Eu vou levar para o positivo da placa.
esse vermelho ali em cima. Ok? Vamos para o lado direito agora, ó. Vamos implementar esse negativo aqui do LDR, ó. Está sendo levado por esse cabinho preto para o negativo da placa, o ground da placa. Eu vou usar nesse caso aqui um jumper branco, que é o que eu tenho disponível aqui. Então eu vou colocar na perninha direita do LDR para o negativo da placa. Tá vendo ali, ó? No circuito número 12, né? Eu tenho então a perninha direita do LDR, o jumper branco levando para o negativo da placa. Isso aí. E aí, finalmente, então, falta eu fazer a ligação que é dada por esse cabinho aqui, ó, de cor marrom. Não sei se está dando para ver na filmagem ali. Que me leva para... Eu escolhi a entrada analógica número 4, A4, aqui na placa Arduino Uno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cabinho de cor verde musgo aqui. Ele é colocado juntamente aqui, né? Juntamente na perninha, no mesmo circuito da perninha esquerda do LDR e direita do resistor. Que no nosso caso aqui, no meu caso, está no circuito número 10. Então, olha como é que ficou ali, ó. Circuito número 10. Tá vendo ali embaixo? Número 10. A perninha direita do resistor mais acima. E lá o cabinho verde. O cabinho verde que está levando, então... A informação lá, tá dando para ver lá no cantinho, né? Vamos virar aqui, ó. A4 ali, ó. Tá conectado no pininho A4 da placa Arduino Uno. Legal. Dos LDRs não precisa fazer mais nada. Depois é só ver eles funcionando. Vamos adiante então, só faltam os dois botões. Então, para finalizar aqui, ó, vamos trazer os botões aqui para a tela. Os botões já foram previamente colocados na placa. A gente colocou, então, claro, a gente não vai colocar esses botões na protoboard, mas como é que eu fiz aqui, ó? Como eu expliquei no início, eu fiz questão então de usar, claro, jumpers de diferentes cores para todos os botões dos kits que eu montei, né? Então ali em cima nós temos, para o botão não, aqui está dando para ver o N e o S, né? Eu estipulei então que o de cima seria o não, o de cima seria o não, o de baixo seria o sim. Podia ser também ao contrário, claro, né? Mas esses botões então, eles têm, esse botão não, ele tem um jumper branco e um cinza, só para a gente não se confundir aqui, né? Porque eles acabam passando embaixo da placa para organizar melhor. E o de baixo sim tem um jumper amarelo e um laranja. A gente tem a seguinte conexão aqui, ó. Para o sim, um desses fiozinhos, que é representado por essa cor vermelha, ele vai ter que ser conectado no positivo, certo? Então eu vou eleger do botão sim, ou o amarelo ou o laranja, qualquer um deles para ser o positivo. Vou conectar eles já no positivo da placa. Vamos pegar aqui o laranja, ó. Então eu vou pegar o fiozinho laranja e já vou conectar ele no positivo da placa. Isso aí, ó. Então tá aqui o meu laranja. Esse bem aqui que tá bem no meio agora aqui da filmagem, é o laranja que veio lá do botão, tá passando ali por baixo da placa, né? Correspondendo a esse meu fio vermelho aqui, ó, que veio pro positivo da placa. E o outro, ele é conectado em algum lugar da protoboard. Vamos ver onde é que alcança. Eu deixei meio que reservado essa parte aqui do meio, ó, da protoboard pra gente fazer essas ligações do botão, ó. Mais ou menos essa parte aqui do meio, ó. Poderia ser colocado em qualquer outro lugar, tá? Então eu vou pegar esse cabinho amarelo, que é outro fiozinho desse botão sim, e vou colocar ele, deixa eu ver, vou colocar ele bem aqui à esquerda, ó. Acho que pode ser, vou colocar bem em cima aqui, ó. Coloquei ele no circuito número 1 da parte de cima da placa. Deixa ele pegar aqui, ó. Agora ele pegou. Então ele colocou na parte de cima da plaquinha da protoboard o circuito número 1. Então, eu fiz essa ligação aqui agora, ó. Essa ligação aqui agora. Já aqui eu tenho outro resistor de 10 kΩ,
conectado aqui. Vamos fazer essa ligação aqui. A diferença é que aqui nessa imagem o resistor vai ficar para a esquerda, né? Indo para a esquerda. Aqui na protoboard, aqui nesse caso, ele vai ficar para a direita. Mas isso não tem problema. Então, vou pegar outro resistor. Todos os resistores que vocês receberam são de 10 kΩ, portanto não tem problema de se enganar. Coloquei aqui para o pino número circuito 1 e o circuito 3, ó. Então, ó, como é que ficou? O meu resistor aqui, esse aqui bem do meio, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui para apontar para ele. Ó, esse carinha aqui, ó. Esse aqui. Então, eu fiz a ligação. Aí, agora, do circuito 1, né? Circuito número 1, até não está aparecendo aqui porque ele está tapado. E ele acabou conectando também no circuito número 3, né? Nessa linhazinha aqui corresponde ao circuito número 3, ok? Então aqui, ó, onde ele está conectado, desse local aqui que corresponde na minha placa ao circuito número 3, eu vou ligar para o negativo. Tá vendo aqui? Eu usei um fiozinho preto no desenho para o polo negativo da protoboard. Vou usar um outro jumper para isso, ó. Então, do 3 para o negativo da protoboard. Dava para ter ligado até o resistor direto ali. A perninha dele iria alcançar. Olha como é que ficou então ali, ó. Tá ficando confuso aqui já. Ó, tá vendo ali, ó? Circuito número 3, apareceu ali, com esse cabinho roxo, com esse jumper roxo, conectado na perninha direita do resistor. E dali para cá. Aqui em cima, né? Que é o polo negativo da minha protoboard. Aqui ele, ó. Ok? Já fizemos então, ó. Já fizemos essa ligação e essa ligação. O que falta fazer? Essa ligação aqui, ó. Esse cabinho, esse jumper que está representado pela cor laranja, é através dele que vai ser feita a leitura digital desse botão. Por que é chamada de digital? Porque ela tem dois estados, ou ligado ou desligado, né? Como um número binário, 1 ou 0. Nesse caso aqui, essa leitura digital, eu convencionei usar para o botão sim, então, de cor laranja, ó, o pininho de digital número 8. Ok? Lá da placa. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar desse local aqui e conectar com a portinha, né, de entrada, nesse caso de entrada digital número 8. Então vamos ver onde é que ele vem. Ele vem desta... Então, um jumperzinho maior agora. Desse local aqui onde eles se encontram, ó. Desse local aqui, né? Para a porta digital número 8. Eu estou usando um jumper cinza. Nesse caso. Olha como é que ficou aqui na minha plaquinha, ó. Tá meio... Aqui, ó. Ah, tá. Aqui em cima. Agora tem que girar um pouquinho, ó. Aqui estava o nosso resistor. Aqui, ó. Nosso resistor. Essa daqui, ó, é o jumper que eu acabei de colocar. No mesmo circuito número 1, né? Perninha do resistor. Perninha do jumper. E aqui em cima essa conexão amarela aqui. É a que vem do botão, né? Então os três estão juntos. O que eu acabei de fazer foi exatamente isso daqui, ó. No mesmo circuito os três estão juntos, ó. E levei para a portinha digital número 8. Tá vendo ali? Aqui ficou melhor, ó. Conectei o pininho. Beleza? Só falta fazer o quê? Falta fazer o botão não. E já terminamos. Então, vamos fazer a mesma coisa para ele. Eu vou colocar mais no meio os circuitos do botão não agora. Então, o botão não tem a mesma estrutura. Ele tem
um cabinho que é ligado no positivo, um dos cabinhos dele. Esse meu botão não, ele tem ali em cima, ó, um jumper branco e um jumper cinza. O branco e o cinza, a gente pode escolher qualquer um deles para ser o positivo. Vamos escolher vamos ver qual fica mais fácil aqui. Pode ser o branco, fica um pouquinho mais fácil, eu acho, pra gente colocar. Então eu vou ver um buraquinho, um pininho que tem livre para que eu possa conectar o jumper branco no positivo. Aqui, ó, encontrei um. Acabei colocando ele aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Ó. Né? No positivo, pode ver que ele está bem perto da linha vermelha, ali embaixo. E o outro eu vou levar, fazer essa conexão aqui agora, ó. Vou levar para um local da protoboard, qualquer um circuito, de preferência fora dessa bagunça aí que já está cheio de jumper. Vou colocar ele bem pro meio aqui para atrapalhar o menos possível. Ó, coloquei ele, esse cabinho cinza, no meu caso era cinza, né? Esse cabinho aqui, ó, eu coloquei ele bem aqui no meio, ó. Ele acabou ficando no circuito número 11. Ok? Circuito número 11, ó. Olha aqui. Daí, o que eu faço? Nessa perninha, do circuito número 11, eu já vou ligar uma perninha do resistor. E vou espetar ele em algum outro lugar da protoboard. Então eu vou colocar aqui do circuito número 11 para... O 11 eu já coloquei. E a outra perninha acabou entrando aqui no número 15. Ó, estão vendo o resistor ali agora? Acho que nem vai precisar da caneta agora. A perninha ficou junto ali no circuito número 11. E a outra acabou entrando no 15. Tá vendo? Ok? Então, ó. 11. E essa aqui ficou no 15. Agora do 15 eu vou puxar um para o negativo. Então, do 15 para o negativo da placa. Eu usei agora um jumperzinho vermelho, ó. Tá vendo? Os dois estão juntos aqui. Os dois estão juntos no circuito número 15. Ele não pegou o foco agora, mas eu não vou esperar. E ele veio para o negativo da placa. Ok? E finalmente falta fazer, então, essa ligação aqui, ó, que é dada por esse, no desenho, por esse jumper, essa ligação dourada ou um verde oliva, que vai ser uma, nada menos vai ser do que uma conexão a esse, uma conexão exatamente na, como eu já coloquei aqui, ó, desse jumper que vai conectado no circuito número 11 da placa, né? Aqui ele está, na verdade, virado para a esquerda, mas ele vai ser colocado ali, ó, no circuito número 11 da protoboard. Então é onde eu vou colocar ele agora, ó. Nosso botão não, então ele é finalizado com essa conexão aqui, ó, no botão, na conexão 11 da placa, ó. Vamos ver se aqui fica melhor de ver, ó. Ok? Então o circuito número 11, ele corresponde a essa conexão aqui, ó. Ok? Esse aqui é o fiozinho que eu acabei de colocar. E finalmente ele é ligado lá na placa Uno, na porta digital número 9. Vamos ver ali em cima agora. Número 9, ó. Esse daqui que está conectado aqui, portanto, foi o que eu acabei de colocar, ó. Porta digital número 9.
onde vai ser lida a informação de pressionamento do botão não. O que a gente vai fazer agora, então, nada mais é do que testar. Então, como é que funciona isso? Bom, o LED vai acender, o botão a gente vai apertar, sim ou não. Não tem muito mistério. E o LDR, só para se saber como é que a gente usa ele, vocês vão ver que na medida em que vocês coloquem o dedo em cima dele, pode até encostar, pode só encostar ou só tampar sem encostar, ele já vai mudar lá, depois no programa a gente vai fazer isso, vai mudar a leitura do valor do LDR, tá ok? Mas, nesse vídeo, era só isso que a gente precisava fazer. Está terminada a montagem do neurônio artificial. A última, claro, daria para a gente conectar também aqui, ó, o cabinho USB, que faz parte do kit também, né? Eu vou colocar ele aqui na placa Arduino Uno. E isso vai ser ligado na USB do computador. Ok? Ele pode ser colocado em qualquer USB do computador. Depois, quando a gente for carregar o programa, verificar como o programa funciona, é que a gente vai fazer uma verificação para ver como que o Arduino faz para detectar em qual local que está conectada a plaquinha do Arduino. Isso pode, às vezes, dar algum problema que tem que fazer um ajuste. Isso eu vou mostrar depois. Ok? Mas o objetivo desse vídeo aqui foi cumprido porque era só fazer essa montagem do kit. Isso corresponde ao hardware do nosso neurônio artificial. No próximo vídeo, então, a gente vai ver a parte de programação, instalação do próprio Arduino também e programação do mesmo. Tá ok? Por enquanto era isso, obrigado e até o próximo vídeo.